Quantos estão animados com Deus? Que bênção, não é? Como é bom poder ouvir a palavra do Senhor, estar junto nesse ambiente. Mas eu gostaria de saber se tem alguém hoje aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui na família Verbo da Vida, levanta a sua mão, gostaria de te conhecer. Amém, tem algumas pessoas aqui atrás, sejam bem-vindos. Alguns lá também, daquele lado, aqui também na frente, tem algumas pessoas. Mais alguém pela primeira vez? Aqui, lá atrás também, glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez, queridos? Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa, sintam-se em família. E se você está em casa assistindo esse culto, seja pela TV a cabo ou pela internet, também fique conectado conosco, realmente participe desse culto ao Senhor, fique até o final, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar com você aí, aonde você está, em nome de Jesus. Então, queridos, há uma palavra para compartilhar com vocês hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Enquanto você abre, eu gostaria de fazer uma oração. Pai querido e amado, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de poder ouvir a tua palavra nessa noite. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa me usar como um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor possa falar a cada coração aqui através da minha vida, que não só através da minha vida, mas também enquanto a palavra estiver sendo compartilhada, que o Senhor possa pessoalmente falar com cada pessoa neste ambiente, em nome de Jesus. Amém. Diga, Deus é bom. Amém. Você já chegou lá em Hebreus capítulo 4? Eita, que bênção. Versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva. Diga, a palavra de Deus é viva. Eita, que bênção. Querido, você sabia que alimento vivo é o melhor alimento? Então, alimento vivo é um alimento muito bom para o seu corpo. Para o seu espírito, é importante também você ter um alimento vivo. E a palavra de Deus é um alimento vivo. Então, a palavra de ontem, ela foi para ontem. Mas a palavra de hoje é para hoje. Todo dia você precisa se alimentar com um alimento vivo, com um pão novo. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então aqui está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e ela produz efeito. Aí diz mais: e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Eu quero parar por aqui, mas eu quero ficar com o versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, está escrito que o homem, ele precisa trazer íntegros e irrepreensíveis espírito, alma e corpo na vinda do nosso Senhor Jesus. Está aqui, ó: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então, aqui está falando que nós precisamos conservar o espírito, a alma e o corpo. Diga espírito, faça assim: espírito, alma e corpo. São quantos? 3. 3 em 1. Alguém aqui já teve aquele som 3 em 1, queridos? Talvez na casa da sua avó, para quem é mais jovem. 3 em 1 era o que? Era rádio, fita e CD. Alguns pegou ainda o 3 em 1, que era rádio, fita e disco. Não tinha nem CD na época. Rádio, fita e disco. Quando chegou o CD, aí já teve o 4 em 1 também. Mas rádio, fita e disco, queridos. Então, era 3 em 1. Você é uma espécie de 3 em 1. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O seu corpo é a parte do seu ser que é mais fácil de você identificar. Porque basta você olhar no espelho e você vê o corpo.
Quando você olha para uma pessoa, você vê o corpo dessa pessoa. Quando uma pessoa morre, o espírito sai dessa pessoa, a alma sai da pessoa e fica apenas o corpo. E alguém diz, rapaz, encontraram o corpo de, uma pessoa lá, Belarmino, por exemplo. Não sei se tem algum Belarmino aqui, né? Mas encontraram o corpo dessa pessoa. É fato que aquela pessoa não está ali, apenas está o seu corpo. Quando alguém parte, está sendo velado o corpo. Ok, queridos? Então o corpo é a parte fácil de identificar. Porém, alma e espírito, se eu pedisse a alguém aqui para fazer uma definição e explicar e até mesmo diferenciar alma de espírito, talvez tenha alguém aqui ou em casa, ou alguém que ainda vai assistir essa ministração, que nunca nem ouviu falar a diferença de alma e espírito. Nem sabe que existia alguma diferença. Muitos confundem, pensam que é a mesma coisa. Tem gente que tem até medo de alma penada, não é, queridos? Não existe alma penada, só existe galinha penada, né? Mas alma penada não, né? Ou seja, alma e espírito são coisas diferentes, porque a palavra de Deus, vimos lá em Hebreus capítulo 4:12, que diz que a palavra de Deus é apta, é poderosa para separar, para discernir alma e espírito. Agora, naquele mesmo texto de Hebreus capítulo 4, no versículo 12, já dá uma ideia de qual é a diferença de um para o outro. Pergunta a alguém aí perto de você, você sabe qual é a diferença de alma e espírito? Vamos voltar lá para Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Aí ele continua, juntas e medulas. Junta não é parecido com medula, né? Normalmente a medula passa dentro de juntas, né? Juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Diga alma, espírito. Pensamentos, propósitos do coração. Diga alma, pensamentos, espírito, propósitos do coração. Então a sua alma, queridos, ela está relacionada aos seus pensamentos. Está relacionada à sua psique. Está relacionado também às suas emoções. Pensamentos, emoções, isso tudo é o que compõe a sua alma. Mentalidade. A sua mentalidade, pensamentos e emoções é o que compõe a sua alma. Agora, os propósitos do seu coração, quando a palavra fala de coração, ela está se referindo ao seu espírito. O seu coração não é a alma, a parte motora, a bomba motora que bombeia o seu sangue. Esse não é esse coração que a palavra está falando. O coração que a Bíblia está falando é o seu íntimo, o âmago do seu ser, é a parte sua que recebe a instrução de Deus. Quando Deus fala com você, Deus fala ao seu coração. Ok? Então, em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, está escrito que o espírito do homem, ou o coração do homem, é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. Há algumas versões que dizem o mais íntimo do seu corpo. Então, quando Deus ele quer esquadrinhar você, quando Deus ele quer sondar, quando Deus ele quer falar com você, ele vai falar diretamente no seu coração. Mas não é aqui. É na parte sua, na sua essência. É a parte sua que está conectada diretamente com Deus. E as demais também estão conectadas com Deus através do seu coração, do seu espírito. Então, aprenda isso. Se Deus vai falar com você, Ele vai falar diretamente ao seu espírito, seu coração. Ok, queridos? Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus, Ele se conecta diretamente com o seu espírito. E você precisa entender que você é um espírito para que você consiga ter o melhor relacionamento com Deus. Para você se conectar com Deus, você precisa se conectar em
espírito. Jesus disse que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. E estes são aqueles que adorarão ao Pai, ou que hoje adoram ao Pai, em espírito e em verdade. Digo, verdadeiro adorador, adora em espírito. Não é uma adoração da alma. Sabe, queridos, muitas vezes a gente gosta de louvores, que são louvores que tocam as nossas emoções. E não tem nenhum problema do louvor tocar as suas emoções. Até porque as suas emoções, quem te deu foi Deus. Foi Deus quem criou as suas emoções. Mas algumas pessoas, por não aprenderem a ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus e a não saberem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, elas não conseguem tocar em uma dimensão onde elas vão estar realmente adorando ao Pai em espírito e em verdade. E as suas canções tocam apenas nas suas emoções. Elas podem até chorar. Elas podem se derramar em lágrimas e quando terminar aquele momento sair do mesmo jeito. Mas quando você adora ao Pai em espírito e em verdade, e você entra em uma conexão espiritual, e o louvor que sai dos seus lábios para Deus é um louvor que está conectado com o seu espírito, conectando com o Espírito de Deus, há uma comunicação de via dupla. Tanto você fala para Deus, como Deus fala com o seu Espírito. Tanto você se entrega, se derrama para Deus, como há um derramar da unção de Deus sobre a sua vida. Jesus, ele disse, este povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. É possível você estar em um ambiente onde as pessoas estão dizendo, Deus, tu és bom, Deus, tu és justo, Deus, tu és maravilhoso, mas só da boca para fora, porém o coração não está ligado ali, não está conectado. Eu lembro de aqueles tempos onde a gente tinha o toca-fita e ainda tinha um gravador de fita. E você colocava uma fita de um lado, tocando, e do outro lado você colocava outra fita. E tinha um botãozinho chamado REC. Quem lembra desse botãozinho? Se você acionasse aquele botãozinho REC, o que é que acontecia? Ele iria gravar tudo que estivesse sendo tocado, era ou não era? Agora, se você tocasse a fita o dia todo com aquele botãozinho de REC, sem estar ativo, ele ia gravar alguma coisa? Não. Ia só ser barulho ali naquele ambiente, mas nada seria gravado. Queridos, é o mesmo que acontece nos cultos. É o mesmo que acontece nos momentos de oração. Você pode participar de um culto como esse. Deus está tocando a fita de um lado, mas a menos que o seu botão de REC esteja conectado, você não vai gravar nada. Você pode sair dessa porta aqui e alguém perguntar, como foi o culto? Você vai dizer, foi bom demais. Aí a pessoa pergunta, o que foi ministrado? A palavra de Deus. Mas o que mesmo da palavra de Deus? Não lembro. Porque o botão de REC estava desativado. Você estava apenas no ambiente, mas a sua mente, o seu espírito estava em outro lugar. Aí tem gente que diz, rapaz, aquele irmão é crente, ele vai para a igreja toda semana, mas a vida dele é toda troncha. Por quê? Porque ele vai para a igreja, mas o botão de REC nunca está conectado. Nada é gravado no coração dele. Deus não está imprimindo a palavra dele no seu coração. Mas no momento que você chega no culto e você diz, rapaz, agora é o momento de eu conectar com o Espírito Santo. Agora é o momento de eu ouvir Deus falar comigo. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu quero sair daqui marcado por Deus. Você está acionando o botão de REC. Você está se conectando com o Espírito de Deus e Deus vai imprimir no seu espírito verdades da sua palavra. Aleluia. E agora, queridos, quando acontecia aquelas duas fitas,
Uma antes tinha uma música, uma antes tinha uma mensagem. Depois que foi transferido dessa para essa, não precisa mais dessa. Onde essa chega, que antes era uma fita em branco, aonde essa chega, ela tem o poder de reproduzir tudo que estava nessa. Quando você está conectado com o Espírito Santo, tudo que você ouve dele, aonde você chega, você vai ter a capacidade de reproduzir, de compartilhar. Aleluia. Você não será uma fita em branco. Diga isso para alguém perto de você. Diga, ei, você não vai ser uma fita em branco. Marcado pela palavra. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual é o esquadrinho mais íntimo do seu ser. Deus sempre vai falar diretamente no seu espírito. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, está escrito que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É que são filhos de Deus. Está escrito, Romanos 8,14, por gentileza, se puderem projetar aqui. Diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, filho é guiado pelo Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Jesus, ele estava aqui na terra. E quando Jesus estava aqui na terra, queridos, Jesus ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou suspensos os atributos da divindade, onisciência, onipresença, onipotência, todos esses atributos da divindade, Jesus ele deixou suspenso. Não vou dizer todos, né? Mas os atributos de poder, alguns atributos da divindade ele conservou, né? Como Deus é santo, por exemplo. Mas esses de poder, Jesus ele deixou suspenso. E ele veio viver aqui na terra como um homem, como eu e você. Ok? Então, Jesus, para fazer milagres, e Jesus fez muitos milagres, ao ponto da palavra dizer que se fossem anotados em livros, todos os milagres que Jesus fez, não haveria livro suficiente na terra, espaço suficiente para caber os livros. Era muita coisa. Era muito milagre, queridos. Jesus ele chegava em cidades e curava todos os enfermos daquela cidade. Todos os enfermos. É como se fechasse todos os hospitais porque não tinha mais enfermo. Já pensou, queridos? É maravilhoso, né? Então, como foi que Jesus fez esses milagres? Porque ele era Deus? Não era porque ele era Deus. Ele fez esses milagres só depois que ele saiu do batismo de João. Jesus foi batizado por João. Quando ele saiu do batismo de João, o Espírito Santo desceu sobre ele. E a partir dali, ele entra em Caná da Galileia. Ele opera o primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho. E daí por diante, em cerca de 3 anos e meio, milagres o tempo todo Jesus estava fazendo. No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Ou seja, Jesus andou sem os atributos da divindade sobre ele. Próxima semana tudo indica que eu vou estar ministrando aqui a respeito do caráter de Deus, e aí eu vou estar falando sobre os atributos de Deus. A mim vai ser, eu creio que maravilhoso. Já vá convidando gente, porque vai ser bom demais, eu já estou com muita expectativa. Mas Jesus andou aqui na terra operando milagres porque o Espírito Santo estava sobre ele, queridos. Aí, o que foi que Jesus disse? No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele, pode projetar aqui, Atos 1, 8, ele diz que você vai receber poder, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, Jesus disse, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Você vai receber poder quando vier sobre você o Espírito Santo. Então você vai ser uma testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que pode gerar uma evidência de um fato. E qual é o fato? É o fato que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Então você vai ver Pedro, Paulo, andando e fazendo grandes milagres, coisas extraordinárias. Por exemplo, coloca aí, por gentileza, em Atos capítulo 3.
Atos capítulo 3, versículo 1. Está escrito: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pode ir passando enquanto eu estiver lendo. Versículo 2 diz: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Preste atenção, queridos. Esse homem, ele era um mendigo. Era um mendigo coxo. Ou seja, ele não tinha como andar. Colocavam esse mendigo na porta para pedir esmolas. Ok? Aí Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Isso olhando para ele. E ele olhando para Pedro, querendo receber alguma coisa. Aí olha o que Pedro diz no versículo 6. Versículo 6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o quê? Anda. Amado, eu não sei como você conecta essa história, por exemplo, com a história do cego Bartimeu, né? Havia um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, e esse cego, ele ouviu a fama de Jesus. E o que era que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que ele ouviu a fama de Jesus, o Nazareno. Quando você vai lá no Evangelho, diz: Bartimeu ouviu a fama de Jesus, o Nazareno. Quando ele ouviu a fama de Jesus, o Nazareno, ele diz: rapaz, esse é o homem de Nazaré. E Nazaré não fez nenhum milagre, porque os nazarenos não receberam. Mas eu não vou ser como os nazarenos, eu vou receber tudo. Então o Nazareno estava passando por ali. Aquele homem que era cego, mendigo, Bartimeu, ele ouviu a fama de Jesus o Nazareno, decidiu crer. E começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí eles dizem: rapaz, fica quieto. O povo diz: fica quieto, cala a boca. Mas Jesus, ouvindo, diz: manda vir ter comigo. Então alguém chega perto lá e diz: olha, levanta depressa. Ele salta. Você vai ver que Bartimeu salta e vai ter com Jesus. Bartimeu não era coxo, ele só era cego, então ele podia pular, ok? Então Bartimeu dá um pulo e vai ter com Jesus. E o que é que acontece? O cego passa a ver. Agora eu acredito, que isso não é Bíblia, é a minha impressão particular, que devia haver um zum ali em Jerusalém, de que um cego, mendigo, foi curado. Ok? Recebeu a visão de volta. Eu fico pensando, o que é que os outros mendigos deviam estar falando? Rapaz, Bartimeu era mendigo juntamente conosco aqui. O Nazareno veio e o curou. Recuperou a vista. Aquele homem não precisa mais estar conosco. Que milagre maravilhoso. Se esse Nazareno passasse por aqui. Se eu tivesse uma oportunidade junto a esse Nazareno. Eu acredito que os mendigos deviam estar conversando sobre essas coisas, queridos. Mas de repente, a notícia que se tem é que o Nazareno morre. E aqueles mendigos podem ter pensado: meu Deus, eu não tive a oportunidade de receber a cura. Porém, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita, passa 40 dias pregando a palavra, e ele diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão poder provar que eu ressuscitei. Então Pedro chega, vê o mendigo, diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno. Pedro está dizendo: o Nazareno chegou aqui para vocês. Não é ele, mas eu vim em nome dele. Você poderia estar esperando por ele, mas eu vim em nome dele. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta. E aquele homem não só levantou, mas assim como Bartimeu,
levantou de um salto. Aquele homem que era paralítico, ele levanta de um salto também. E ele entra pulando e louvando a Deus no templo, queridos. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo sobre a vida de um homem pode fazer com que esse homem faça coisas que o homem não pode fazer. Escute isso, o Espírito Santo sobre a sua vida, homem ou mulher, pode te capacitar a fazer coisas que você não pode fazer como homem ou mulher. Mas também o Espírito Santo sobre a vida de um homem o capacita a fazer coisas que homem faz e não deveria fazer. Aleluia! Isso é maravilhoso. O Espírito Santo ele tem a obra de capacitação sobre a sua vida, mas ele também trabalha na sua santificação. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso. Agora você só precisa conectar. Está conectado com o Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele sempre vai te guiar em verdade. Eu gostaria que você fosse comigo para João, capítulo 16. Diga, Deus é bom. Se não fosse o Espírito Santo, eu nunca estaria aqui pregando a palavra para vocês, queridos. Em João, capítulo 16, no versículo 13, Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só, o Espírito Santo, ele veio para te anunciar as coisas que ainda virão. E também para te guiar na verdade. O Espírito Santo, ele não te guia na mentira, ele te guia na verdade. O Espírito Santo dentro de você, ele não vai deixar você ser enganado. Talvez você escute algo estranho, mas o Espírito Santo, ele vai começar a conformar. Muitas vezes é estranho na mente. Lembra que o homem, ele possui uma alma, ele é um espírito e ele habita em um corpo. Às vezes, a informação não chegou na sua mente, mas ela vai encaixar no seu espírito. Sua mente pode não entender, não compreender as coisas de Deus, mas o seu espírito, ele recebe. Aleluia. E quanto mais você medita, mais você vai tirar do seu espírito e renovar a sua mente. Quando você coloca a palavra no seu espírito e medita na palavra, a palavra meditada, ou seja, ruminada no seu espírito, ela vai restaurando o seu entendimento. No momento em que você entrega a sua vida para servir a Jesus, o seu espírito nasce de novo e nesse momento ele está pronto para receber a palavra de Deus no seu coração e gravar. Aí quando você recebe a palavra de Deus no seu coração e começa a meditar nela, ela vai limpando o resto. Aleluia! Isso é poderoso. Aí o Espírito Santo, Jesus disse, ó, quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade e ele vai anunciar as coisas que ainda hão de vir. Aleluia. Pode voltar, por gentileza, lá para Romanos capítulo 8, nós lemos o versículo 12, coloca versículo 13 também. Vamos ler um pouco mais. Lembra que no versículo 12, só para quem não lembrou, diz assim, pois irmãos, Romanos 14, perdão pessoal, 14. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí o 15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, ou seja, com medo. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. A palavra está dizendo, olha, você agora pode ser guiado pelo Espírito de Deus, porque você recebeu, você recebeu um espírito novo. E não foi um espírito de escravidão. Você não vai mais viver debaixo do chicote, você não vai mais viver debaixo de ameaça, você não precisa ter medo de Deus, você não precisa ficar atemorizado. Você pode ter paz. Medo não te pertence mais. Diga isso para alguém perceber. Diga, medo não é mais para você. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Mas não para por aí. Versículo 16 diz: o próprio Espírito, o Espírito Santo, é maiúsculo ali, ó, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo dá um testemunho dentro de você, dizendo: você é filho de Deus. O mundo pode dizer: isso é um crente falso. Mas o Espírito Santo vai testemunhar no seu coração de que você é um crente verdadeiro. Que você é um filho de Deus. Aleluia. 17. O Espírito dá testemunho. No versículo 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Diga: sou filho de Deus e sou herdeiro de Deus. Glória a Deus. Você não só é herdeiro, mas você é co-herdeiro com Cristo. Esse prefixo co significa que você participa da mesma herança de Cristo. Esse versículo está dizendo que tudo que é de Cristo também é seu. Tudo que Cristo recebeu, Ele também partilha com a igreja. Aleluia. A palavra fala que Cristo, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso é maravilhoso demais, queridos. E uma das coisas que Cristo fez quando Ele subiu às alturas, Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E o que foi que Jesus fez? Ele pegou o nome que está acima de todo nome e deu à igreja. Você pode usar o nome de Jesus. Por que você pode usar o nome de Jesus? Porque você é a igreja e porque você também é co-herdeiro. Cristo herdou o nome que está acima de todo nome, mas como igreja, você herda junto com Ele. Cristo recebeu um corpo incorruptível, glorificado. Você como igreja também tem direito a receber um corpo incorruptível, glorificado. Aleluia. Não vai ser agora, mas um dia Deus vai dar a sua palavra de ordem ao anjo. Aqueles que já morreram crendo vão ressuscitar com corpos incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão primeiro transformados, receberão um corpo glorificado. Tudo que Cristo recebeu, você vai receber. Aí você pode dizer: é injusto. Não, eu não sou digno. Não é uma questão de você ser digno. É uma questão de você ser filho. Quem decidiu te tornar filho de Deus foi Deus. Nós não poderíamos fazer nada, queridos. Eu não poderia nem pedir a Deus para ser filho de Deus. Mas Deus disse: eu vou tornar esse povo filho. Em João, no capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. O Espírito Santo testifica que você é filho. Jesus diz: você é meu irmão. Deus diz: a minha herança também é sua. A herança de Cristo também é sua. Romanos 8 não, estávamos lá em João 16. Vamos lá voltar para João 16. Para a gente poder entender João 16, era necessário voltarmos para Romanos 8. Mas João capítulo 16, Jesus diz, no versículo 13, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O Espírito Santo precisaria receber alguma coisa, queridos? Não. O Espírito Santo recebe do que é de Cristo para anunciar a você. Porque Ele recebe para te dar. O Espírito Santo tem mensagem para você. O Espírito Santo tem direção para você. O Espírito Santo, Ele vem, queridos. Ele está na sua vida com um propósito de transmitir para você aquilo que o Pai quer comunicar ao seu coração. Aí no versículo 15, Jesus disse: tudo quanto o Pai tem é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Diga: Jesus recebeu como herança tudo que o Pai tem.
Aí ele disse: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Aleluia. Você se alegra de saber que tudo que Deus tem é seu? É de Jesus, mas você participa da mesma herança. Aleluia. Agora, é interessante, querido, que há um dizer no mundo que diz que esmola grande demais, cego desconfia. Você já ouviu falar disso? Quando a esmola é grande demais, o cego desconfia. É por isso que o Senhor, Ele tira as suas vendas. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Você precisa se expor à palavra de Deus para que você possa crer no que a palavra de Deus fala e ter revelação. Revelação, queridos, é muito mais do que instrução. Instrução é só você saber que algo existe. Revelação é quando realmente você consegue ver aquilo. Ver e você não só vê, mas você consegue ver e tomar posse e viver naquilo que você está vendo. Não é uma sombra, não é algo que está por trás do véu, mas é algo que foi revelado. Quando Cristo morreu, a palavra fala que o véu do santuário ele foi rasgado do alto até baixo. Ou seja, o véu foi rasgado. A presença de Deus estava por trás do véu, agora ela foi revelada. A palavra de Deus não é para ser apenas uma instrução, ela tem que ser uma revelação no teu coração. Aleluia. Em 1 Coríntios, a Bíblia diz que há coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas diz que estas coisas são as coisas que Deus tem reservado para vós. E elas são dadas pelo Espírito. Você conhece pelo Espírito. O Espírito Santo foi dado para que você possa conhecer aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração humano, mas que Deus quer transmitir para você. Aleluia. Isso é poderoso, queridos. A coisa mais importante que a gente recebe é o direito de poder chamar Deus de Pai. O direito de pedir uma instrução a Deus. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo sempre vai nos guiar na verdade. Primeira coisa que o inimigo vai tentar, te manter na mentira. Primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, te tirar da mentira. O Espírito Santo te coloca na verdade. O inimigo diz: você não pode perdoar. O Espírito Santo diz: o amor de Deus foi derramado no seu coração. Você pode perdoar. Está escrito, Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que vos foi dado. Então o inimigo, ele sempre quer que você ande na carne. Mas quando você anda no Espírito, você sai do caminho da carne. Pode colocar aqui, só porque alguns ainda estão desconfiados. Efésios capítulo 5, versículo 16. Está escrito. Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são... desculpa, é Gálatas 5, 16, queridos. Gálatas vem logo antes de Efésios. Digo, porém, andai no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscências são desejos. Quando você anda no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. A carne quer pecar. A carne quer errar. Quando você anda no Espírito, você está andando na palavra. A palavra é a verdade. O Espírito te guia na verdade. Andar no Espírito é andar na palavra. Andar na palavra é andar na verdade. E andar na verdade é não andar conforme a carne. A sua carne sempre quer pecar. Eu não conheço uma carne que não queira pecar. Por exemplo, quando você vê uma comida bem saborosa, você só quer comer um pouquinho para te satisfazer?
Ou normalmente o que satisfaz a sua carne é mais do que você precisa? Eu tinha um hábito de só comer 80%. Eu desenvolvi esse hábito. Eu nunca comia até topar. Eu dizia, eu vou viver uma vida jejuada. Só 80%. Eu nunca comia até me satisfazer. Até o dia que o pastor Juarez me apresentou o pecado. Pastor Juarez fez um preparo de umas coxinhas de galinha que chamam drumetes. Tão bom aquele negócio que eu comecei a comer 1, 2, 3, depois eu perdi a conta, eu não sei quantas coxinhas eu comi. Eu sei que quando eu me levantei para andar naquele dia, querido, eu tive dificuldade de andar. Alguém já comeu aqui assim, que você teve dificuldade de andar? E logo naquele dia eu descobri o que era o pecado da gula. Pastor Juarez não teve nada com isso, queridos. Não foi ele que me fez pecar, ele só me apresentou. Eu é que teria que ter freado. Está comigo? Mas eu comi 1, 2, 3. Queridos, nem todo pecado é fruto de algo errado. Muitas vezes é fruto de um excesso do que seria certo se você estabelecesse o limite. Está comigo? Mas o Espírito Santo, ele vai te fazer andar no caminho. Aleluia. Andar no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Então, sua carne não quer perdoar. Pelo menos a minha não quer, queridos. Quando alguém me faz o mal, minha carne não quer perdoar. Minha carne quer justiça seja feita. Então, a carne sempre quer que a justiça seja feita, mas o Espírito, queridos, ele quer perdoar. Porque Jesus falou o quê? Perdoai. O Espírito vai lembrar, Jackson, um dia você foi perdoado de uma dívida impagável. Você ia para o inferno com tripa em tudo. Mas o grande amor de Deus se manifestou sobre a sua vida, a graça de Deus se manifestou salvadora, e você escapou do inferno, do lago de fogo e enxofre, onde você iria tostar pela eternidade. Então nada que alguém faça contra a sua vida vai ser maior do que a bondade e o benefício que você recebeu de graça, sem merecer. Essa pessoa não merece o seu perdão, mas você não merecia o perdão de Deus. Você nunca seria bom o suficiente para merecer a morte de Cristo naquela cruz. Nenhum homem, nem mulher, nem criança, ninguém na humanidade viveu aqui na terra uma vida boa o suficiente para merecer Cristo e ir para aquela cruz. Foi a graça de Deus, a bondade de Deus. Aleluia. Então o Espírito Santo vai nos guiar na palavra dizendo, rapaz, libere perdão. Lembre do que você recebeu para que você possa dar. Aleluia. Porque o inimigo, ele quer cegar o nosso entendimento. Queridos, o inimigo quer que sempre você olhe para você. O inimigo sempre vai querer dizer que você é bom demais. Eu sou bom, você é bom demais, rapaz. Você está fazendo as coisas certas. Essa pessoa que errou com você, você fez tudo certo. Você não errou com ela, não. Sim, você não errou com ela, não. Mas você não perdoa porque você errou com ela. Você perdoa porque Cristo acertou com você. Aleluia. Então a gente faz o certo, queridos, por causa de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho reto. As suas veredas são retas e são planas. O inimigo sempre quer colocar você num caminho tortuoso, mas o Espírito sempre te faz caminhar em um caminho reto, um caminho seguro. Aleluia. Vale a pena você pender para o Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, a palavra de Deus diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Toda vez que você se inclina para a carne, você está se inclinando para um caminho de morte, um caminho onde as coisas vão começar a dar errado. No começo pode parecer que dá certo, mas se você pender para a carne, você está se inclinando para o erro. Você está se inclinando para a falta, para a maldição, para a miséria. Toda vez que você decide pender para andar na carne, para pensar o mal, para julgar o outro, para desejar o mal para o outro, mesmo para a pessoa que já é ruim, você está pendendo
para a carne. E você está atraindo sobre a sua vida a carne. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Quantos querem vida e paz? Amém. Aleluia. Então, a vida no Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele sempre vai te guiar no caminho da palavra, queridos. Isso é maravilhoso. Aleluia. Isso é maravilhoso. E ser guiado pela palavra, queridos, não é andar tipo a palavra como um amuleto. Tem gente que quer ser guiado pela palavra assim. Abre a Bíblia e está lá e quer praticar. Você já viu uma pessoa que usa a Bíblia assim como um amuleto? Tipo uma loteria, algo desse jeito. É um caminho perigoso. Nós somos guiados pelo Espírito e não pegar a Bíblia e abrir assim. Tem gente que nunca quer ler a Bíblia, queridos, mas quando a coisa aperta, faz assim, diz: Senhor, me fala através da tua palavra. Isso não é a forma certa, queridos. A forma certa é você se encher da palavra todos os dias da sua vida. E no dia da angústia, no dia da necessidade, o que é que vai acontecer? Você vai tirar do bom depósito do teu coração a palavra. A palavra tem que estar no teu coração. Está escrito em Romanos 10:8, diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Em Salmos, no capítulo 27, está escrito que o salmista desejava tanto viver na casa do Senhor, que ele dizia: eu habitarei na casa do Senhor, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu templo. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e me colocará sobre uma rocha. O dia de buscar a Deus não é no dia que as coisas estão ruins. No dia que vier a chuva é para você já estar em Deus. O dia de cobrir o telhado não é no dia da chuva, é agora. O melhor tempo para revisar o telhado é agora. Porque daqui a pouco vai chegar a chuva e você não vai ficar debaixo das goteiras. Está comigo, queridos? Então não espere adoecer para estudar sobre cura. Estude sobre cura quando o seu corpo está bom. Não espere ficar sem dinheiro para estudar sobre prosperidade. Estude sobre prosperidade enquanto você está bem. Por quê? Porque na necessidade o Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai te guiar na palavra. Você sempre tem que julgar pela palavra. O Espírito Santo nunca vai te guiar em um caminho fora da palavra. O Espírito Santo nunca vai guiar você a trair sua esposa. O Espírito Santo nunca vai guiar você a roubar o seu patrão, a mentir, a defraudar ninguém. O Espírito Santo sempre te guia na palavra, num caminho seguro. Está comigo, queridos? Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Queridos, eu já tive tantas experiências maravilhosas sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu já tive experiências onde o Espírito Santo livrou a minha vida de morte, queridos. Eu poderia ter morrido se eu não tivesse sido obediente à voz do Espírito. Eu me lembro, eu sempre conto esse exemplo. Eu estava dirigindo meu carro, 120 km por hora, em uma estrada sem acostamento. Lembra que nem todo erro é essencialmente, nem todo pecado é essencialmente um erro. Eu estava errado por causa de um excesso de velocidade. É errado eu dirigir meu carro? Não, mas eu estava em um excesso. E a palavra de Deus diz que não há maldição sem causa. Então eu estava dirigindo meu carro a 120 km por hora, quando o Espírito Santo falou comigo. Era na estrada de Caraúbas para Governador. Eu estava vindo para Mossoró. Eu me lembro que eu já tinha vindo nesse carro uma vez, eu gastei cerca de 35 minutos de Caraúbas para o Hotel Termas, onde eu fazia um culto. E eu dizia, eu acho que eu fui trasladado. Não, queridos, ali eu errei. Tenho que me arrepender dos meus caminhos maus. Então, nesse dia, o Espírito Santo falou comigo: diminua a sua velocidade. E naquele momento, queridos, quando ele disse diminua a sua velocidade, foi como algo forte, uma voz autorizada no meu coração: diminua a sua velocidade. E eu diminuí a velocidade instantaneamente, ali naquela hora, para 80. Para mim parecia que eu estava em câmera lenta,
dirigindo em 80, porque eu era acostumado a dirigir 140, 160. Mas se naquele dia eu tivesse desobedecido, queridos, jazia pastor Jacques em um túmulo. E alguém ia dizer, tão jovem, é porque Deus só leva os bons. Não, queridos, não é porque Deus só leva os bons, não. A gente precisa ouvir as instruções de Deus. E quando eu diminuí aquela velocidade, pouco tempo depois vinha um caminhão e 3 cavalos contra o caminhão. E esses cavalos, eles iriam bater em mim em cheio. Eu iria bater neles, né? Mas eu freiei, a Aurélia estava do meu lado. Que a Aurélia só não bateu a cabeça porque ela estava cinto de segurança. Mas ela foi arremessada para frente, foi freada pelo cinto de segurança. Naquele dia, eu consegui parar aquele carro porque estava a 80 km por hora. Mas muitas vezes o Espírito Santo fala para você frear e você continua acelerando. Talvez você não está acelerando um carro, mas você pode estar acelerando a alimentação, você pode estar acelerando a sua voz, falando de forma errada. Qual área você está passando dos limites? Queridos, todo excesso é pecado. E nós precisamos encontrar o equilíbrio, e o Espírito Santo é a pessoa mais equilibrada do mundo, e Ele está em você para te guiar, até mesmo nas pequenas coisas. Ele pode te guiar em oração. Eu me lembro que eu estava fazendo uma viagem, eu ministrei na igreja, aqui ainda era no outro prédio, e nós recebemos um casal de Recife, e esse casal precisava trabalhar no outro dia pela manhã em Recife. E eu ministrei, fui para casa e a gente decidiu viajar de meia-noite para Recife. Eu fui para casa, tentei tirar um cochilo, mas não dormi direito, entre 10 e meia-noite. E eu saí meio com sono, dirigindo ainda naquele carro à noite para Recife. E eu lembro que eu parei para abastecer e quando eu saí, a Aurélia teve o coração dela, tipo, acelerou, ela percebeu que era uma urgência para orar. E ali no carro estava o pessoal atrás, esse casal, a irmã da Aurélia estava atrás, e a Aurélia do meu lado, e de repente a Aurélia começa a orar, e a Aurélia começa a orar em línguas, e eu estou dirigindo o carro. E dirigindo aquele carro, queridos, pouco tempo na frente tinha um buraco grande na estrada. Eu não vi esse buraco com tanta antecedência, eu vim em cima, e quando eu vi esse buraco, bem perto do buraco, eu coloquei para desviar, e quando eu desviei desse buraco, foi algo tão assim forte que o carro ficou, acho que cambando, se usa essa expressão, né? Ele saiu 2 pneus e ficou assim, batendo os pneus, ao ponto de uma pessoa ter se machucado dentro do carro porque bateu a cabeça no vidro. Mas eu creio que foram as orações de Aurélia, naquele momento, que fez com que nós tivéssemos um grande livramento. Sabe, queridos, as suas orações, elas podem trazer livramentos. E se você aprender a ser guiado pelo Espírito, você vai ter livramentos de morte, mas Deus também vai te dar estratégias para que você possa desfrutar da bondade de Deus, ter lucro, ter crescimento, ter aumento. Aleluia! Deus é bom, queridos, em todo o tempo. Aleluia! Eu poderia te dar tantos exemplos, mas foram esses. Eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero orar pela sua vida. Ser guiado pelo Espírito vai ser tão importante para você, queridos. Está cheio da palavra. Pastor, como é que eu aprendo a ser guiado pelo Espírito? Seja sensível às pequenas, aparentemente pequenas direções que o Espírito Santo te disser. Se o Espírito Santo te disser, irmão, vai lá, dá um abraço naquela pessoa. Você dá um abraço. Sabe, se for homem, dê um abraço no homem. Se for mulher, dê um abraço na mulher. Se for homem, para abraçar a mulher, não abraço não. Diga, Deus quer te dar um abraço. Está comigo, queridos? Tenha esse cuidado. Eu só gosto de abraçar as mulheres que são minha mãe, têm idades de ser minha mãe. Ou para cima. Isso é muito bom. E é zelo pela sua vida. Amém, queridos? Agora, se você é solteiro e tem uma jovem solteira, aí você pode se interessar por ela e dizer para ela, estou aí, quer casar comigo?
E se ela for guiada pelo Espírito, vai dizer sim ou não, né? Aleluia. Isso é tão maravilhoso, queridos, a vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Nas pequenas coisas seja dirigido pelo Espírito. Eu me lembro que eu estava em casa um dia, eu disse: Aurélia, vamos para o Atacadão fazer feira. E ela disse: Jacques, mas tem comida em casa. Eu disse: mas vamos. E nessa época eu tinha um Zafira. Eu carro uma mala bem grande. E nós fizemos uma feira bem grande nesse dia. E quando fizemos essa feira, eu disse: e agora? Eu disse: não, vamos dar uma volta. O Espírito Santo me guiou para ir para uma casa. E nós chegamos nessa casa e falamos: irmã, viemos tomar café. Ela disse: pela fé, pastor. Abriu a porta, eu coloquei aquele carro de ré. E nós começamos a tirar aquela feira, queridos, e fomos levar para a despensa dessa irmã. E aquela irmã morava numa casa grande. Mas nesse dia, queridos, não tinha nada. Estava escasso a despensa. Deus pode te guiar. Aleluia. Deus pode te guiar em pequenas coisas. Aleluia. Seja sensível ao Espírito Santo. O pessoal conta em Campina Grande o testemunho de uma mulher que Deus falou com ela para dar uma escova de dente a um empresário. Essa mulher foi dar a escova de dente ao empresário, ela toda constrangida, não sei porquê, mas Deus mandou te dar essa escova de dente. E isso eu estava pedindo um sinal que Deus cuida de mim. E Ele me mostrou que cuida de mim. Aleluia. Um ministro de Deus conta um testemunho de que um homem chegou para outro irmão da igreja e disse: eu trouxe essa cesta básica para você. Deus me guiou para te dar essa cesta básica. E aquele homem humilde que recebeu disse: oh, obrigado, meu irmão. Aí ele abriu a mala do carro, aquela mala que levanta sozinha, um carro de centenas de milhares, um homem muito rico. Ele botou aquela mala, aquela cesta básica na mala e saiu. E quando ele saiu, ele encontrou um homem numa bicicleta. E ele viu aquele homem na bicicleta, parou e disse: ei, você quer uma cesta básica? Eu recebi, eu quero te dar essa cesta básica. E aquele homem começou a chorar e a dizer: eu saí de casa, não tinha nada em casa, pedindo a Deus. Eu não sabia como voltar para casa, eu não queria voltar para casa sem nada para minha família. Eu estava pedindo a Deus uma resposta, algo para eu fazer para eu não voltar com mãos vazias para minha casa. E Deus usou aquele homem, ficou constrangido quando chegou lá no estacionamento e viu que o homem que ele deu a cesta básica era um homem milionário. Mas Deus pode abençoar por tabela. E Deus pode te usar. Você só precisa ficar sensível e aprender a ser guiado pelo Espírito Santo nas pequenas coisas. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido e amado, eu oro por cada pessoa que está aqui, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, Pai, os ensine, assim como o Senhor tem me ensinado e continue me ensinando. Eu te peço também a sermos todos guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai, e ousados para seguir as instruções do Senhor, para fazer o que precisar ser feito e para deixar de fazer aquilo que não deveríamos estar fazendo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e eu te peço, Pai, que cada pessoa que está aqui nesse lugar venham ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Crescer nesta área, em orar, em viver, em fazer, em se mover, e eles possam ver o Senhor agindo na vida deles e através da vida deles, nas suas casas, nos seus filhos, aonde eles chegarem, em nome de Jesus. Pai, eu faço uma oração especial para aqueles que estão nesse lugar e um dia já foram ousados, já foram sensíveis, já se moveram debaixo das tuas instruções, mas deixaram a chama esfriar. E hoje estão vivendo segundo o seu braço e a sua força e o seu entendimento. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, reaviva o dom na vida deles. Toca no coração deles. E se você está aqui, está ouvindo essa palavra e testifica no seu coração, o Senhor diz: chegou o tempo de você dar um passo de fé, de você voltar ao seu lugar.
de você se render totalmente. Não é só você que depende das instruções, mas existem povos, existem pessoas que dependem da sua rendição. Existem pessoas que vão ser tocadas através da sua vida. Existem pessoas que vão ser mudadas através da sua mudança de vida. Existem pessoas que vão olhar para você e vão ver o testemunho de Deus na sua vida. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção. Não vai ser demorado, mas vamos cantar uma vez essa canção, queridos. Todos juntos, levanta as suas mãos. E você também pode orar e falar: Senhor, me ajuda a ser guiado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Se você está aqui e você tem feito algum tratamento na área do coração ou tem tido sintomas de alguma dor, algo relacionado a problema cardíaco, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vamos continuar louvando. Das riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável, quão Eu insondável. gostaria que também viesse aqui à frente se você teve um pai que partiu com problema por causa de infarto, especificamente do coração. Quero orar por você. Profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória.
aonde você está. Permanece com a sua mão levantada. Só os que precisam receber oração para cura, fiquem com as suas mãos levantadas. Quem está perto, coloca a mão na direção dessas pessoas. Não precisa tocar nelas, só em direção a elas, vamos orar por elas. Pai querido e amado, nesse momento nós oramos por cada pessoa que está aqui, Pai, precisando de cura nos seus corpos físicos. A tua palavra fala que a oração da fé sara o enfermo. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro a unção de cura, tocando cada pessoa que está aqui com alguma dor, com alguma enfermidade, com algum sintoma. Todo sintoma cesse, desapareça em nome de Jesus. Toda sequela seja desfeita em nome de Jesus. Eu declaro saúde e cura brotando nos corpos físicos em nome de Jesus. E quem crê recebe, diga amém. Eu recebo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dizer que Deus é bom? Você pode sentar, queridos. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra e Deus falou com você. Você sabe que é tempo de estar entregue ao Senhor. Você nunca tomou a decisão de servir ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ou até você já serviu um tempo e estava afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é o seu dia de entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega, Ele recebe e Ele marca você com o Espírito Santo, e você passa a ser propriedade dEle, e tudo que é dEle também passa a ser seu. E se você está aqui hoje e você quer dar esse passo de fé para entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos dele, só levanta a sua mão aonde você está. Alguém hoje? Você? Parabéns, a palavra fala que há festas nos céus. Seja bem, se puder vir aqui à frente, venha. Eu gostaria que te desse um abraço nessa jovem. Vem aqui, vamos orar por você. Mais alguém, queridos? Quem é a próxima pessoa corajosa que quer tomar essa decisão de fé, de receber a Jesus? Você não está recebendo essa igreja, é Jesus. Eu sei que tem mais gente aqui hoje, mas é a sua vez. Mais alguém? Só levanta a sua mão, quero te ver. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Eu fui o primeiro da minha casa, queridos. Você pode ser o primeiro da sua também. Ou talvez seja motivo, já fruto de oração de outras pessoas. Alguém? Então estenda as mãos para essa jovem, vamos orar na direção dela. Pai querido e amado, nós queremos te louvar pela vida dela, Pai. A tua palavra fala que uma pessoa, quando se entrega para o Senhor, é motivo de festas nos céus. Eu creio que agora há uma festa nos céus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça novas todas as coisas na vida dela, que ela venha provar e ver que o Senhor é bom, Pai. Marca a vida dela, perdoa os seus pecados, Pai, e estabelece um começo de uma nova história com o Senhor. Firma os passos dela e a ensina a andar segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Palmas para ela, querido. Deus abençoe, minha irmã. Pode seguir esse casal abençoado. Que bênção.